Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado aqui para o canal, porque nós estamos lendo a Bíblia. 1 Crônicas 20. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Joabe levou a elite do seu exército e devastou a terra dos amonitas. E sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém, e Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e verificou que pesava 1 talento de ouro e tinha pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. E ele também levou grande despojo da cidade. E além disso, levou seus moradores e os submeteu ao trabalho com serras, trilhos de ferro e machado. Davi fez isso a todas as cidades dos amonitas. Então Davi voltou com todo o povo para Jerusalém, e depois disso houve guerra contra os filisteus em Gezer. Então Sibecai, o Husatita, matou Sipai dos descendentes do gigante, e eles foram subjugados. E houve outra guerra contra os filisteus, e Elana, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como lançadeira de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E ele também era descendente do gigante. Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou, porque ele havia insultado Israel. Estes eram descendentes do gigante em Gate, e eles foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas 21. Deus pune Davi pela contagem de Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. E Davi disse a Joabe e aos comandantes das tropas: Ide, contai Israel, desde Berzeba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são. Então Joabe disse: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Por que trairia culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe. Então Joabe saiu e passou por todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. E Joabe entregou a Davi o resultado da contagem do povo. Em todo Israel havia 1.100.000 homens de guerra, e em Judá 470.000 homens de guerra. Mas Joabe não contou os de Levi e Benjamim, pois ele achava repulsiva a ordem do rei. Como isso degradou a Deus, este feriu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente no que fiz, mas agora eu peço-te que perdoes o pecado do teu servo, pois foi muito irresponsável no que disse. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu te faça. E Gade foi a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: escolhe o que quiseres, e 3 anos de fome, ou 3 meses de fuga de diante dos seus adversários, com a espada de teus inimigos ao teu encalço, os 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora, para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou angustiado demais. Eu prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, mas não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel e morreram 70.000 homens de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la, e quando ele estava pronto para destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele castigo. E disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a tua mão. E naquele momento o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, segurando na mão uma espada desembaiada estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, prostraram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus:
Não fui eu quem mandou que o povo fosse contado? Eu pequei e agi como irresponsável. Mas essas ovelhas nada fizeram. Senhor, meu Deus, castiga a mim e a descendência de meu pai, mas não castigues o teu povo com praga. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse e erguesse um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi subiu, conforme a palavra que Gade tinha falado em nome do Senhor. E Ornã estava debulhando trigo. Quando se virou, viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. E quando Davi se aproximava, Ornã olhou e o viu. Então, saindo da eira, prostou-se diante dele com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: Vende-me o terreno da eira pelo valor certo, para que eu edifique nele um altar ao Senhor, para que cesse essa praga contra o povo. Ornã respondeu a Davi: Toma-o para ti e faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço os bois, pois o sacrifício, o debulador para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Tudo te ofereço. Mas o rei Davi disse a Ornã: Não quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. E Davi pagou a Ornã a quantia de 600 ciclos de ouro por aquele terreno. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Invocou o Senhor, que lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e este guardou a sua espada na bainha. E nesse mesmo tempo, vendo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu ali os seus sacrifícios. Porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor e o altar do holocausto, que Moisés havia feito no deserto, estavam no santuário de Gibeão. Mas Davi não podia ir para lá, a fim de consultar a Deus, pois temia a espada do anjo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos nós possamos rezar, orar e meditar, o nome que você quiser chamar, sobre o Pai Nosso. Fechem os seus olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, em vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém.